partir de agora, enche o seu coração de fé. Está no ar. Programa É Hora de Recomeçar, levando a bênção de Deus para a sua vida. O pastor Ademir vai estar falando aqui hoje no programa sobre a nossa igreja, a Igreja de Cristo, que está aberta a todos aqui da comunidade de Foz do Iguaçu, com espírito de pertencimento. Uma igreja que é inclusiva, uma igreja que é um instrumento de amor, um instrumento de Deus nessa cidade. E vamos estar falando sobre a Igreja de Cristo porque a nossa denominação, a nossa igreja, o nosso grupo que se reúne ali em Porto Belo, ainda é um grupo pequeno. Não é não, pastor? Ainda é um grupo pequeno. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? É um grupo ainda pequeno, mas é um grupo pequeno ali no bairro, aqui na comunidade. Mas no mundo, no Brasil, ele é um grupo muito grande e a gente vai estar falando sobre isso. Boa tarde, pastor. Boa tarde, paz do Senhor para todos e que Deus nos abençoe. Eu creio que a Igreja de Cristo está no começo em Foz do Iguaçu. É verdade, estamos começando aqui nessa região. Pastor, eu queria perguntar para o senhor sobre a história da igreja, como a Igreja de Cristo surgiu no mundo. Bom, a Igreja de Cristo, ela surgiu no começo do século XIX, né, no momento do movimento restauração. Né? Foi um dos grandes avivamentos que houve das igrejas, e a igreja que era a igreja cristã dos Estados Unidos, né? Igreja de Cristo dos Estados Unidos, e ela cresceu até o ponto de chegar ao Brasil e no mundo. No mundo, né? Hoje nós somos uma igreja com mais de 16 milhões de membros. Né? 16 milhões de membros. O pastor tem um relatório aí sobre essa questão. É uma igreja com mais de 16 milhões de membros, mais de 30 mil obreiros. Né? Mais de 30 mil obreiros. Em 74 países do mundo. Conta com 100 faculdades, 10 seminários nos Estados Unidos, no Canadá, e aqui no Brasil também. Inclusive a minha formação de teologia foi feita em um deles, em Brasília. Conta também com mais de 20 lares de idosos, 8 lares de idosos inválidos, 3 hospitais, além de outras instituições relacionadas aí para trabalhar na área social, para o bem comum da comunidade. A Igreja de Cristo ela tem crescido no ano de 2019, não, no ano de 2009, a Igreja de Cristo foi uma das igrejas que mais cresceu no mundo. Né? Ela ficou em segundo lugar. A primeira Assembleia de Deus no mundo, e depois a Igreja de Cristo foi em segundo lugar em crescimento. Né? E por isso hoje nós temos esse número, né? Mais de 16 milhões de membros, né? Espalhados pelo mundo, que são a Igreja de Cristo. Pastor, qual que é o posicionamento da igreja? Qual a visão da Igreja de Cristo? E como ela se posiciona em relação aos temas diversos, né? Os temas ideológicos e em relação àquilo que é bíblico, aquilo que é a verdade bíblica. Como a igreja trabalha essa questão? Ok. Nós temos um lema. As igrejas cristãs têm alguns lemas, vamos dizer assim, né? Somos unicamente cristãos, mas não somos os únicos cristãos. Ok? Nos essenciais, unidade, nas opiniões, liberdade, e em todas as coisas, o amor. Então são lemas que a Igreja de Cristo traz, né? Nós somos assim apaixonados pela Igreja de Cristo, por essa liberdade de trabalhar no amor do Senhor e tendo a palavra de Deus como regra de conduta e fé. Né? Então a nossa base bíblica é a palavra de Deus. Ok? Nós cremos num só, que é Cristo, tá? Nenhum outro livro, a não ser a Bíblia, é o nosso lema. Tá bom? Ou seja, fora a Bíblia são opiniões. Só opiniões.
que cada um deve respeitar as opiniões. Sim, cada um. Mas o nosso preceito, a nossa linha mestra, ou seja, a nossa conduta, a nossa medida, está na palavra. Está na palavra de Deus. Okay. Se você quiser, que nós temos a Bíblia como nosso manual. O nosso manual dita as nossas regras, quem nós somos e o que nós devemos fazer. E o que é interessante aqui, o que o pastor está colocando, é que a igreja de Cristo trabalha pautada no amor. Né? Sim. Então, acima de tudo o amor, né? Acima de tudo o amor. Ou seja, diante de tantos problemas aí, às vezes de situações que são questionadas, né? Que são questionadas, às vezes que são censuradas, às vezes que são até excluídas, né? Pessoas são excluídas por causa de determinadas situações. A Igreja de Cristo, ela se pauta no amor, ou seja, o amor está acima de todas as coisas. O amor pela vida humana prevalece, né, pastor? Prevalece. Há um outro lema que nós temos, é que nós, onde a Bíblia fala, nós falamos, e aonde a Bíblia cala, nós calamos. Não é? E aí é onde entram as opiniões, né? Então, nós respeitamos as opiniões. Ok. Muito bom, pastor. Por que hoje nós resolvemos trabalhar esse tema e falar sobre a Igreja de Cristo? Porque, irmãos, a Igreja de Cristo em Foz, estamos ali no Porto Belo, é uma igreja acolhedora. E nós queremos ter a sua presença, nós queremos que você e sua família estejam conosco. Ali na Avenida Jorge Inácio Franco, número 414, em Porto Belo. Tá? Nós temos reuniões ali no domingo, às 9 da manhã, né, pastor? Temos reunião na segunda-feira, às 7h30, né, às 19h30, que é estudo bíblico. Temos reuniões na quarta-feira, que é de oração, você que está precisando de uma oração, você que está com problema e precisa de uma solução em Deus. Então, quarta-feira é o dia de você ir ali na Igreja de Cristo, nesse endereço que eu já coloquei aqui, e a gente vai estar orando com você. A partir das 20 horas. A partir das 20 horas, na quarta-feira. E temos também agora um trabalho, né, pastor? Também lá na Cidade Nova, que está começando. Está começando ali em Cidade Nova. Um trabalho maravilhoso, né? Você esteve lá conosco ontem e pôde perceber a sede, a necessidade que aquele povo tem de Jesus. Como, irmão, eu fico assim, maravilhado de ver quantas coisas tremendas. Há 7 semanas nós começamos ali e Deus já fez tantas coisas na vida daquelas pessoas ali que você viu tão carentes que são. Verdade. Tão carentes e em função de ter agora Jesus no coração, tão alegres, né, pastor? Muito alegres. Tão felizes. Muito alegres. A gente chega e vê aquele povo, aquelas famílias ali, vivendo numa casa humilde, mas assim, com uma alegria, O pastor perguntou ontem qual que era o pedido de oração. Boa parte deles disseram, não, a gente quer, a nossa situação hoje aqui é gratidão, a gente quer agradecer o que Deus está fazendo. Verdade. Ou seja, a conversão, a presença de Deus na vida das pessoas, né? Isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso está acima de qualquer valor. Acima de qualquer coisa. Né? A Igreja de Cristo visa, meu irmão, ensinar a palavra de Deus. Nós somos uma igreja, a igreja pertence a Jesus e não temos nenhum poder para mudar os seus ensinos, reescrever regras, propor novas condições para aceitar algum membro, né, ou usurpar as suas autoridades. Não, a Igreja de Cristo, ela visa alcançar o perdido e tratar dos seus ferimentos e cuidar das ovelhas que estão perdidas, né, no mundo. Nós tivemos algumas decepções em perceber que alguns outros irmãos, eles buscavam mais o crente que já estava dentro da igreja do que buscar o perdido que estava lá para ser tratado, para ser cuidado. Nós tivemos muita decepção e percebemos, irmãos, que lá fora existe tantos feridos, tantas pessoas machucadas, precisando de ajuda. E uma pessoa mexeu no meu coração com isso, porque quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, ele falou, não quero ser crente, porque os pastores não querem saber de nós.
os pastores só querem saber das igrejas deles, eles não querem saber do perdido. Eu fiquei impactado com aquilo, comecei a trabalhar com aquele rapaz, e a família dele até hoje está na igreja, graças a Deus ele aceitou Jesus, e foi uma obra. Então nós estamos aqui como Igreja de Cristo, para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, a vida humana está acima do prédio, né, pastor? Está acima da instituição, daquele prédio físico ali, né? Sim. Tudo pela ovelha. Me lembrei agora de Davi, quando Davi defendeu aquela ovelhinha do urso, né? Ou seja, ele entrou na frente e sacou a ovelha ali e enfrentou o urso, né? Ou seja, ele deu a vida pela ovelha, né? Ou seja, só que ele venceu o urso, Sim. né? Ele ganhou aquela batalha. E é assim, ou seja, tudo pela ovelha, né? Tudo pela vida humana, Verdade. Né? E não pela instituição, né? Verdade. Já a instituição é um apoio, é um suporte que a gente tem, mas o especial no trabalho das igrejas de Cristo, no ministério da Igreja de Cristo, são as pessoas. Então você que nos ouve nessa tarde, que às vezes se sente excluído, por causa da sua condição, né, ou da sua situação, seja ela quaisquer que seja, se sente excluído ou com um tratamento indiferente, saiba que na Igreja de Cristo você vai ser bem recebido, vai Sim. ser bem aceito, com amor, com espírito de pertencimento, porque a Igreja de Cristo é uma igreja inclusiva. É verdade. É verdade? É verdade. Bom, e lembrando que, pastor, que a Igreja de Cristo também ela surgiu num período de segregação racial, Sim. né, onde os negros e os brancos, né, principalmente na Europa e Estados Unidos, havia uma dificuldade de relacionamento, havia um conflito ali, e uma opressão mesmo sobre a raça negra, né? E ao mesmo tempo, essa segregação dos brancos, né, em relação aos negros. E a Igreja de Cristo, ela entrou exatamente na época de Luther King, né? Inclusive, um dos nossos pastores, dia desse estava conversando, que um dos nossos pastores da Igreja de Cristo foi um dos assessores de Luther King, né? Foi um dos que... Ele, na verdade, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, não é? Foi um dos presidentes dos Estados Unidos que lutou pela raça, pelos direitos dos negros, né? Não é? Naquela época ele sucedeu aquele presidente que morreu, foi assassinado nos Estados Unidos, presidente Kennedy, né? O próximo presidente foi ele. Tá? Então ele ficou no governo um bom período, e esse período que ele esteve ali, ele trabalhou pela liberdade dos negros. E um dia alguém questionou ele, falou: se você continuar defendendo os negros, vai acontecer o seguinte, você vai perder o poder. O que ele respondeu, pastor? Ele disse que aconteça o que acontecesse, ele ia continuar trabalhando daquela forma, ele ia defender os negros. O que importava para ele era a liberdade, trazer a liberdade para aquelas pessoas, lutar por eles. Ser presidente ou não, para ele não importava mais, porque o papel dele tinha feito, que era de defender a vida, de defender o ser humano. Defender a liberdade, a democracia, né? O direito de todos, de igualdade, né, Sim. pastor? Então a igreja surgiu exatamente naquele período ali. Por ali. E era um período também que os anabatistas, os batistas, os metodistas, os presbiterianos e outras denominações não se falavam, né? Porque cada um era dono da verdade, da sua verdade. Então, naquela época, as pessoas se odiavam em função de um crer diferente do outro. Sim. E a Igreja de Cristo surgiu como um movimento de unidade do povo de Deus, de unidade da Igreja de Cristo. E essa é a pregação, esse é o tema da Igreja de Cristo, da unidade da Igreja do Senhor, porque todos nós somos, independente da denominação, independente do ministério, todos nós somos famílias de Deus, somos servos de Deus, somos o corpo de Cristo. Amém. Não é isso, pastor? É verdade. É por isso que a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que vem da restauração, ela vem para restaurar, né, os relacionamentos entre os irmãos. Ela vem para trazer a comunhão e não a divisão, né, a unidade e não a divisão dos irmãos, né? Há um dos nossos lemas aqui, que somos uma igreja que busca a restauração. Queremos imitar o máximo possível os precedentes que temos no Novo Testamento. Ou seja, os nossos antecessores, não é? Eles lutaram por essa unidade, pelo
para estarmos aqui hoje, para a igreja ser uma, né? E eu só vi isso acontecer, além da igreja, da restauração, né, da restauração da igreja, foi um dos grandes nomes aí, que foi o Júlio César Ruibal, que fez isso na Colômbia, né? Ele tentou restaurar e acabou sendo assassinado, porque ele queria unir a igreja e não conseguiu. Ok. Então, no programa É Hora de Recomeçar, estamos fazendo um programa hoje diferente, né? Mas porque a gente queria trazer um pouco de informação aí para a audiência sobre o trabalho e o ministério da Igreja de Cristo. Amém. Né? E deixar também um convite, né, pastor, para que essa audiência esteja conosco ali no Jardim Porto Belo. Para a gente concluir, pastor, a gente podia falar um pouco da afirmação de fé da Igreja de Cristo. Amém. Amém, amém. Irmão, podemos sim. Eu queria até falar aqui de um exemplo de Walter Scott, né, que foi um dos grandes nomes das igrejas de Cristo no passado. Ele ensinou algo muito interessante. Ele pegava as crianças, juntava ali num lugar e começava a ensinar as crianças, né, com a lição do exercício dos 5 dedos. O exercício dos 5 dedos. Ele disse, olha, faz assim comigo. E aí as crianças apontavam o dedo, ele falava, esse dedo significa fé, que era o dedo polegar. O dedo polegar significa fé, e ele disse, portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uhum. O segundo dedo era o dedo indicador, que significava arrependimento. Então, fé e arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Está em Atos 3:19. Ok? Então, e o terceiro dedo, que é o dedo médio, é o batismo. Fé, arrependimento e batismo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, fala sobre isso. Tá? E quarto dedo, que é o anelar, é o perdão dos pecados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E o dedo número 5, que é o dedo mínimo, o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Então, é um exercício legal. Primeiro, fé, arrependimento, batismo, perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Se nós aprendermos isso aqui, nós vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Fé, arrependimento, batismo, perdão do pecado e o dom do Espírito Santo. Esse foi Walter Scott quem criou essa forma de ensinar a palavra de Deus. Depois nós temos algumas afirmações que vêm do nosso Stone Campbell, né? Que é um dos descendentes de Campbell, que fala aqui sobre a afirmação de fé. Pode apresentar esse aqui, pastor, que esse aqui é muito lindo, essa afirmação de fé das igrejas de Cristo. Pastor, essa afirmação de fé, eu vou deixar o irmão fazer. Ok. Como a gente tem ainda 7 minutinhos aqui, o irmão vai fazer. Mas assim, eu queria novamente dizer para a nossa audiência, principalmente para você que às vezes está decepcionado, sabe? Decepcionado com as instituições, decepcionado com os evangélicos, né? Porque infelizmente tem surgido muitos escândalos, né? Tem surgido muitos temas que envergonham, pastor. Verdade. Como a gente tá se envergonhado, sabe, dessa realidade evangélica de hoje, né? Mas o que eu queria dizer nessa tarde para você que nos ouve pela rádio, também pela internet, é que o objetivo da Igreja de Cristo, sabe, é trabalhar a palavra de Deus, é trabalhar o amor de Deus por nossas vidas, sem se envolver, né, pastor? Sim. Sem se envolver com essas coisas, essas tranqueiras que a gente tem visto por aí, que tem nos envergonhado tanto, sabe? A política da Igreja de Cristo, que ela abraça e que ela adota, é a política de Deus, que é a política do amor, e o objetivo
é que nós sejamos salvos por Cristo, pela palavra do Senhor, e que essa obra de Deus faça e aconteça num processo de Deus na nossa vida. Essa é a pauta, né, pastor? A Igreja de Cristo, talvez hoje não dê para falar, mas assim, há os projetos sociais, né, pastor? Como, por exemplo, projeto... Um Chute para o Futuro, Um Chute para o Futuro, lá no Porto Belo, que alcança... Dezenas de crianças ali, são mais de 300 crianças no projeto. Para o Futuro. Né? Então, é assim, trabalhar pautado no amor, né, pastor? Pautado no amor, e tão somente o amor mesmo. Tão somente o amor. Amém. O amor vence tudo, né? Amém. A fé, a esperança e o amor. O mais importante deles é o amor. Então, é pautado no amor que a gente vai seguindo com o trabalho das igrejas de Cristo. Exatamente, meu irmão. Aqui, só para lembrar que o lema das igrejas de Cristo é: fazemos as coisas bíblicas do modo bíblico, e se chamamos as coisas bíblicas pelo nome da Bíblia, pela Bíblia, amém? Essa afirmação de fé do Stone Campbell, a primeira delas é: confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e proclamamos Senhor e Salvador do mundo. Esse é o primeiro. A segunda afirmação: no nome de Cristo e por sua graça, nós aceitamos a missão de proclamar o Evangelho ao mundo e viver servindo e amando a todos. O que você acabou de falar mesmo. Viver servindo e amando a todos, sem escolher quem é a pessoa. Sem o discurso do ódio que a gente tem visto ultimamente, né? Sim. Se você não é comigo, se você não aceita a minha ideologia, então automaticamente eu te odeio. Te odeio, é verdade. Essa é verdade. É a realidade, ou é do meu jeito ou não é. Exatamente. Ou é do meu jeito. É um dos nossos ou você é o nosso inimigo. Não existe isso. Né? Verdade, meu irmão. É isso que eu... Trabalha essa unidade, o amor, né? Então não é assim que a gente crê. A terceira afirmação: nós nos alegramos em Deus, o Criador do céu e da terra, e na aliança de amor, é na aliança de amor que nos liga a Ele e uns aos outros. Né? Então, nessa aliança de amor que eu tenho com Deus, eu tenho com o meu próximo. Eu tenho ensinado isso na minha igreja, que o amor é uma decisão, não é um sentimento. O ódio, como ódio, que é uma decisão, assim como eu decido amar, eu decido odiar. Se eu decido odiar, eu posso eliminar o ódio e decidir só amar. Então eu tenho ensinado na minha igreja: decida amar, elimine o ódio, não odeie ninguém, ame a todos. Mas tem pessoas que dá para amar todos. Dá para amar a todos. Se Jesus disse que nós devemos amar, então devemos amar a todos. A quarta afirmação é: com o batismo em Cristo, nós participamos na novidade de vida e somos feitos um com todo o povo de Deus. A quinta afirmação: pelo dom do Espírito Santo, nós somos colocados juntos no discipulado e na obediência a Cristo. 6, na ceia do Senhor, a cada semana, porque a ceia do Senhor, pastor, é semanal na Igreja de Cristo. É uma coisa que eu queria lembrar aqui. É semanal, porque a palavra de Deus nos ensina a tomar a Santa Ceia semanalmente, não é uma vez por mês. Eu não preciso esperar todo um mês para me preparar para tomar a Santa Ceia. Eu tenho que andar em santidade. Todos os dias eu tenho que estar em santidade, não é? E não preciso esperar um mês para ficar em santidade para me tomar ceia. Então, semanalmente eu estou preparado. O sétimo: dentro do corpo de Cristo, nós recebemos os dons do ministério e aceitamos a testemunha autoritativa da Escritura. Ou seja, a Bíblia, ela é a autoridade na nossa vida. No oitavo: nos vínculos da fé cristã, nós nos rendemos a Deus e um ao outro, a quem nós podemos servir, nesse cujo reino não tem fim. E o último: o louvor, a glória e a honra sejam dadas sempre e unicamente a Deus. Amém? Então, essas aqui são afirmações de fé que nossos antecedentes, né, ministraram. Amém. Vamos encerrar então, pastor, com a oração. Amém. Pelas famílias, pelas pessoas que nos ouvem nessa tarde. Amém. E que essa nossa conversação, né, essa nossa explanação sobre a Igreja de Cristo possa trazer resultados
significativos na nossa vida, na vida daqueles que nos ouvem, né? E para você que está desigrejado, está desacreditado das igrejas, eu convido você para conhecer a Igreja de Cristo, ali no Jardim Porto Belo. Quando você pega aquela avenida ali, que vai para Itaipu, antes de chegar na Itaipu, tem um posto de gasolina à esquerda, com a fachada vermelha. Aí você entra naquela avenida ali, passa a primeira quadra, a segunda quadra, no meio da terceira quadra. Depois de uma panificadora que está na esquina, no meio do quarteirão ali, nós temos ali o nosso local, onde a Igreja de Cristo se reúne. Você está convidado para se juntar a nós, né, nessa família de Deus, uma família que ama você. Amém. Santíssimo Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que eu clamo, Senhor amado, pelo nosso ouvinte. Eu não sei qual a sua necessidade nesse momento, eu não sei o que ele está passando, enfrentando, mas eu sei que o Senhor está vendo, o Senhor conhece, o Senhor sabe do seu coração. E eu te peço, Pai Celestial, em nome de Jesus, que opere um milagre agora na vida dessa pessoa. Que o Senhor, Pai, feche a boca do leão, que o Senhor repreenda, Pai amado, toda doença, toda enfermidade. E aquele que está passando por um momento difícil, seja ele financeiro, seja ele familiar, que a paz do Senhor chegue até essa pessoa, alcance essa família, que o teu amor, que excede todo entendimento, possa alcançá-los e trazer-lhes a paz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo povo brasileiro, Pai, pela cura, por um milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Programa É Hora de Recomeçar, levando a bênção de Deus para a sua vida.